Então, a mesa que a gente vai assistir agora, ela se chama Interlocuções a partir de Deleuze e Guattari, Mbembe, Maria Beatriz e Lévi-Strauss. Primeiro a gente vai ver a Amanda de Almeida Romão, da Unifesp. Eu dou essa apresentação rápida, depois vocês se apresentem melhor, tá bom? A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição, diálogos entre Maria Beatriz Nascimento, Deleuze e Guattari. Depois o Carlos Fernando Carré, da Unifesp, com a apresentação explicando a máquina territorial primitiva, Deleuze e Guattari contra o Lévi-Strauss. Depois, finalmente ainda não, Lourenço da Silva Queiroz, da USP, bricolagem e agenciamento maquínico em Deleuze e Guattari. E Gustavo Silva dos Santos, da UFRJ, Deleuze e Guattari em Mbembe, por uma ética da movimentação livre. Tá bom? É isso, gente. Pode começar. A Amanda vai fazer uma mediação, assim, tá? É isso. Vamos lá. Obrigado. Não, mas isso aí não é daí. Não. Tem nada a ver com isso aí. Isso aí. Não, fala no microfone, não. Pode ver. Tem nada a ver com isso. Isso é quando passa filme. Gente, boa tarde. Agora foi. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui na presença de vocês. Só uma breve correção. A gente acabou conversando e alterando um pouco a ordem de apresentações. Então, quem vai começar é o Carlos, certo? O Carlos vai apresentar, enfim, se apresentar e começar a comunicação. Então, por favor. Boa tarde, gente. Bom, o que eu vou apresentar hoje corresponde a uma parte de uma tese que eu defendi no final do ano passado, lá no Departamento de Filosofia da Unifesp, sob a orientação do professor Sandro, a quem eu agradeço publicamente pelo trabalho de orientação, assim como também agradeço aos colegas do grupo de pesquisa, né, o Lourenço, a Amanda, o Márcio, enfim, todo mundo que está aqui hoje. E a ideia dessa apresentação é tentar explicar, mais ou menos, né? Claro que não se trata de uma explicação final, né, sobre isso que o Deleuze e Guattari chamam, né, de uma máquina territorial primitiva. É uma explicação possível para isso, né? Privilegiando o encontro que eles têm com Lévi-Strauss, né? O Claude Lévi-Strauss, um antropólogo, dos fundadores, né, do chamado estruturalismo francês, enfim. E a minha ideia é tentar mostrar como que, na verdade, o Deleuze e o Guattari eles tentam marcar uma distância, né, em relação a Lévi-Strauss, mostrando, em primeiro lugar, que essa máquina territorial, né, o que eles chamam de máquina territorial, opera mais em função da dívida do que da troca, e que esse funcionamento pressupõe, né, um caráter essencialmente móvel das posições reservadas a cada personagem do parentesco. Tá? Então, a ideia do artigo, né, do texto, a apresentação é basicamente essa. Bom, então, numa das aulas que o Deleuze ministrou, né, em Vincennes, na Universidade de Vincennes, pouco antes da publicação do Anti-Édipo, ele afirma que nada se passa numa sociedade a não ser determinados tipos de fluxo. E para explicar essa ideia, o Deleuze ele recorre a uma ideia bastante simples, né? Ele diz que diferentes pessoas possuem diferentes tipos de cabelo. Então ele fala que os cabelos de uma jovem não são os mesmos de uma mulher casada, assim como esses não são os mesmos de uma mulher viúva. Então, se uma pessoa tem cabelos, isso o Deleuze afirma, né? Ela se apresenta tipicamente como interceptadora de fluxos de cabelo que a atravessam, seguindo códigos bastante diversos. O código da viúva, o código da jovem, o código da mulher casada, enfim. Do mesmo modo, se uma pessoa não tiver cabelos, né, contemplar as pessoas que não têm cabelos, a gente pode pensar que elas também se associam a diversos outros tipos de código. Então, a gente pode pensar uma pessoa sem cabelo e encaixá-la dentro do código dos skinheads, né, das pessoas que, enfim, já são mais idosas. Enfim. Mas a ideia fundamental que a gente retém é essa, né, que não tem nada que atravesse um corpo social senão fluxos.
né, de modo que as pessoas nada mais são do que interceptadoras desses fluxos, sujeitos que, de algum modo, os encarnam, sendo marcados por determinados tipos de código. Então, todo código é uma marcação e toda sociedade pressupõe um sistema de código-fluxo para poder funcionar. Bom, e nesse sentido, o Deleuze argumenta que nada pode ser mais ameaçador para uma sociedade do que um fluxo que corre sem a marcação da sociedade. Então, um fluxo que escapa ao regime de códigos dessa sociedade. Então, por exemplo, esse é um exemplo que o Deleuze dá nessa mesma aula, né? Ele se refere ao contexto da colonização no século XVI, quando ele fala que a inserção de fluxos de dinheiro nas sociedades ameríndias representaram um grande perigo, uma grande ameaça, justamente porque eles desestabilizaram, né, a inserção, né, desses fluxos de dinheiro, desestabilizaram o sistema por onde passavam fluxos econômicos de natureza inteiramente diversa, como, por exemplo, os fluxos de prestígio, os fluxos matrimoniais, etc. Se a gente for pensar num exemplo mais recente, né, o xamã e líder político Davi Copenhague considera que a introdução de bebidas alcoólicas no circuito econômico do Yanomami foi um grande, teve efeitos, né, absolutamente nefastos, porque justamente era uma coisa que não existia naquele momento e a partir do momento que foi introduzida causou muitas coisas ruins, assim, né? Isso é uma coisa que não se limita somente à sociedade Yanomami, em geral, né, as aldeias indígenas, quando têm acesso, né, ao álcool, enfim, isso é uma coisa que, em geral, é apontado, né, pelas aldeias indígenas como uma coisa muito ruim. Enfim, esse é um exemplo mais recente, né, o que está mais em voga, enfim, nos ares do tempo, né. Mas, enfim, né, de qualquer modo, o Deleuze afirma, né, em todas as sociedades, o problema sempre foi de codificar os fluxos e de recodificar aqueles que tendem a escapar em um determinado regime social. Bom, e esse problema ele vai ser muito explorado no Anti-Édipo, que é o livro onde Deleuze e Guattari eles distinguem 3 grandes tipos de sociedade, se a gente pode chamar assim, né? A sociedade selvagem, que é também denominada primitiva, a sociedade despótica, que é também denominada bárbara, né? E a sociedade civilizada, que é também denominada capitalista. Cada uma possui uma maneira muito específica de processar esses fluxos, né, os fluxos que atravessam essas sociedades. E a propósito dessas duas últimas, né, a sociedade bárbara, como que ela funciona? Eu vou me limitar a dizer que ela funciona através de uma sobrecodificação dos fluxos, né, como se todos os fluxos que passam por essa sociedade bárbara ou despótica precisassem de uma marca ulterior imposta pela figura do déspota, né? Então, os fluxos marcam e o déspota tem que... quem dá a palavra final. Obrigado. Quem dá a palavra final, vamos chamar assim, né? E a terceira, né, a máquina civilizada capitalista, ela nasce da conjugação de 2 fluxos descodificados, né? Um fluxo de trabalhadores sem código, entre aspas, porque eles foram expropriados, né, das suas terras e antigos afazeres, e um fluxo de dinheiro que, circulando sem a marca do déspota, né, pode comprar esse fluxo espesso de mão de obra disponível, que foi disponibilizado. Enfim. Então, sem esse encontro, a gente já sabe muito bem, né, a máquina civilizada capitalista não poderia ter começado a funcionar. E se o problema de toda a sociedade consiste em codificar os fluxos, né, marcar aquilo que atravessa uma determinada sociedade, seria necessário interrogar em que medida o capitalismo significa a falência de todas as formas de sociedade que o antecedem, né? Na medida em que esse procede, né, o capitalismo procede não por uma codificação, mas por uma descodificação, ou que seria o mesmo, né, uma destruição generalizada de códigos. Então, sobre esse assunto, eu remeto ao livro do Guéron, trabalhou isso exaustivamente no livro que será relançado, né, hoje à noite, assim como é um texto muito interessante do Cybertin Blanc, né, o Política e Estado, em Deleuze e Guattari. Bom, também não se pode enxergar nessa tríade, né, selvagem, bárbaro e civilizado, os termos de uma sequência histórica, como se houvesse uma linha evolutiva
que levasse, né, os selvagens a se tornarem bárbaros e os bárbaros a se tornarem capitalistas. Então, né, mais do que uma organização, mais do que uma sucessão, né, de modos de organização social, o que se tem, pelo menos do ponto de vista de Deleuze-Guattari, é uma coexistência desses modos de produção, né? E isso é uma questão que possivelmente vai ficar, possivelmente não, né, vai ficar muito mais clara, muito mais bem desenvolvida lá em Mil Platôs, quando eles falam, né, dessas diversas relações que selvagem, bárbaro e civilizado entretém, né? Mas enfim, né, quer dizer, esses modos de produção eles admitem uma série de entrecruzamentos, mas é necessário distinguir para cada caso, né, algo em torno de que a produção se organiza. Você precisa ter alguma coisa em torno de que a produção se organiza. Então, os casos bárbaros e civilizados ficarão de fora. Então, se a gente fosse enunciar, né, as questões dessa parte, né, da máquina territorial primitiva, a pergunta seria, né, em torno de que a máquina territorial primitiva se organiza, sob quais condições que ela funciona. E de uma maneira que eu considero bastante original, né, o Deleuze e o Guattari eles vão afirmar que o modo de produção selvagem ele está condicionado pela terra. Então, essa terra, né, ela não se limita a ser um objeto composto de múltiplas partes repartidas, né, de acordo com o trabalho que se exerceria nela, né? Justamente porque, do ponto de vista selvagem, né, a terra ela é uma entidade única e indivisível. Ela seria um corpo pleno que se assenta sobre a produção, aparecendo como seu pressuposto natural ou divino, uma expressão lá que o Deleuze e o Guattari retiram do Marx, né? Então a Terra ela seria como que um polo, né, de onde toda a produção selvagem parece emanar. Um motor da produção, mas um motor imóvel, né, um motor que permanece naquele lugar sem se mexer. E aparece, né, isso é uma expressão do Deleuze e Guattari, como o elemento superior à produção que condiciona a apropriação e a utilização comuns do solo. Então a Terra ela aparece como um elemento externo à sociedade, mas através do qual as peças que compõem a máquina social primitiva se transformam em verdadeiros agentes sociais, na medida em que esses agentes, acatando determinados papéis que a Terra lhes atribui, passam a funcionar em torno desse mesmo corpo pleno. Bom, enfim. Então, se a gente não pode reduzir, né, a Terra a um princípio de residência ou a uma repartição geográfica, é justamente porque ela não tem como função dividir um território, né, mas ela tem como função dividir um povo. E aqui eu faço uma observação, né? É claro que as residências e as repartições elas desempenham um papel importante quando a gente pensa do ponto de vista selvagem. Então, um exemplo que assim, foi muito esclarecedor para mim, pelo menos, né? Tá lá no Tristes Trópicos, que é um texto que o Lévi-Strauss publicou em 55, onde ele mostra que os indígenas Bororo, né, que são habitantes do centro-oeste brasileiro, tendem a organizar as suas residências em formato de círculo. E esse formato ele permite, entre outras coisas, uma divisão em metades que reflete a organização ideal dos seus sistemas de parentesco, como no esquema levi-straussiano, que é a primeira imagem, a outra. Essa aí. Então, uma coisa muito simples, né? Se vocês forem abrir lá o Tristes Trópicos, é claro que as divisões vão ser mais complexas do que isso. Eu simplifiquei o modelo, né? Então, trata-se do caso mais simples da divisão. Um homem ou uma mulher que mora na metade A, ali, né? Imaginando que isso aqui seja uma aldeia, só pode contrair matrimônio com uma mulher ou um homem da metade B. Então, a forma circular ela não é um acidente, né? Ela não é um acaso. Ela serve justamente para assinalar o lugar de onde você deve, idealmente, retirar um cônjuge. De modo que, fiando-nos, né, ao discurso do testemunho do Lévi-Strauss, os primeiros missionários que chegaram na região dos Bororo
descobriram que o modo mais seguro de converter os bororos era substituir essa organização circular por uma organização em fileiras paralelas, quer dizer. Então, isso é uma expressão que o Lévi-Strauss usa, né? Parece muito interessante. Privados da planta que fornece um argumento ao seu saber, os indígenas perdem rapidamente o sentido das tradições. Então, eis o que poderíamos chamar de um fluxo, né, que corre sem marcação e que passa destruindo o antigo código residencial dos Bororo. Enfim. Bom, então, se a gente deve traçar, né, uma linha divisória para explicar o sistema matrimonial dos Bororo ou de qualquer outro povo selvagem, é importante realçar, né, do ponto de vista do Deleuze do Guattari, que se trata de uma linha divisória dos habitantes do território, não do território em si. Então, a Terra ela permanece sendo uma unidade indivisível, uma superfície nua que não possui muros e repartições. E é por esse motivo que, segundo o Deleuze do Guattari, a sociedade selvagem é a única máquina territorial em sentido estrito. E o funcionamento de uma tal máquina, acrescentam os autores, consiste no seguinte, isso são palavras deles, né? Declinar aliança e filiação. Declinar as linhagens sobre o corpo da terra antes que haja um Estado. Então, incorporando uma ideia-chave lá do Pierre Clastres, né? O Deleuze e o Guattari argumentam que a sociedade primitiva ela é de algum modo capaz de antever o Estado, como se a presença desse Estado pudesse ser de algum modo pressentida, né? E um dos motivos, ou melhor, um dos mecanismos utilizados para evitar a aparição do Estado é justamente isso que eles estão chamando de uma declinação da aliança e da filiação, quer dizer, a aplicação de uma regra que dará a cada um dos membros de um grupo, seja o grupo Bororo, que a gente viu representado aí, né? O seu papel na estrutura de parentesco, né? Mas aí a pergunta que eu faço, né, que eu compartilho com vocês, como que isso acontece, né? Como é que a distribuição desses papéis na estrutura do parentesco tende a evitar a aparição de um Estado? Peraí, só beber uma água. Bom, e essa é uma resposta, né, uma pergunta cuja resposta eu fui procurar lá nas estruturas elementares do parentesco, que é um texto onde o Lévi-Strauss mostra, né, que pais e irmãos devem ceder suas filhas e irmãs para o matrimônio. Então, no modelo mais simples, né, como esse caso dos Bororo, isso vale para as duas metades, A e B. Então, assim, um pai ou um irmão do grupo A deve ceder a sua filha ou sua irmã a um homem da metade B, colocando o seu grupo, né, o grupo A, na posição de credor e o grupo B na posição de devedor para o grupo A de uma filha ou de uma irmã, né, que vai encarnar esse papel da esposa. O mesmo poderia ser dito de um homem do grupo B, já que sua filha ou irmã deverá ser concedida em matrimônio a um homem do grupo A. Então, a cada casamento, é como se cada metade recebesse um sinal, mais ou menos, conforme o casamento tenha resultado numa perda ou numa aquisição. Mas esse sinal, né, esse sinal de perda ou aquisição, ele não é invertido apenas quando se passa de uma metade a outra. Afinal, se a gente fosse pensar apenas de um dos lados, né, do ponto de vista de uma das metades, esse sinal ele vai ser diferente, quer se considere uma irmã ou um irmão, na medida em que esse irmão será necessariamente recebedor de uma esposa e essa irmã será necessariamente cedida a outra família, representando uma perda para a metade da qual ela é originária, né? Então, o que eu estou tentando mostrar é que esse sinal ele não se inverte só pensando nas metades, né? Se a gente pega uma metade só, esse sinal ele se inverte quando a gente pensa em dois sexos, né? O homem ele sempre vai receber uma esposa e a mulher sempre vai representar uma perda, né? Ela vai ficar marcada com um sinal negativo, né? Além disso, né, ainda pensando, né, do ponto de vista de uma das metades, o sinal ele também se inverte quando a gente passa de uma geração a outra, conforme a mãe, na geração anterior, tenha sido adquirida, caso em que deverá repor a outra metade com uma filha ou uma neta, ou concedida, né, caso em que os filhos ou netos deverão receber uma esposa da outra metade. Então,
Vou colocar a segunda imagem, que fica mais fácil assim, de bem esquemático, né? Então, ali a gente tem as mulheres representadas com o sinal menos, né? E os homens representados com o sinal mais. E o casamento, né, as duas metades, eles são marcados com os dois, podem ser marcados com os dois sinais, dependendo, né, se o casamento resultou numa perda ou numa aquisição. Então, na verdade, segundo o Lévi-Strauss, esse é o modelo que expressa idealmente os sistemas em que a cônjuge ideal é designada pelo mesmo nome de uma prima cruzada. Isso é, de uma prima que é filha do irmão da mãe ou da irmã do pai. Então, eu já levanto para explicar, mas enfim. Então, dois primos masculinos que estão circulados ali no diagrama, né, aqueles dois triângulos que estão ali, né, os dois primos masculinos, que se encontram numa posição credora, marcados com o sinal de mais ali, né, em relação ao grupo do pai, não poderão trocar as suas irmãs, pois as suas mães, contornadas com quadrados ali no diagrama, as duas mães ali, foram cedidas a homens do lado B. Então elas são originárias dessa metade A e elas tiveram que ser cedidas a homens do lado B. Né? Aqueles triângulos que aparecem ali ao lado são homens B. Do mesmo modo, não poderão trocar suas irmãs dois primos masculinos contornados com losangos no diagrama, esses dois primos masculinos, que se encontram em posição devedora em relação ao grupo da mãe, já que essa mãe, né, desses primos circulados com losango, veio de outro grupo, né, e ao qual eles deverão repor com uma filha ou com uma irmã, justamente. Em compensação, do ponto de vista de um primo masculino circulado, né, a filha do irmão da mãe, que seria essa aqui, né? A filha do irmão da mãe. Em compensação, do ponto de vista de um primo masculino, a filha do irmão da mãe representa uma troca possível, na medida em que essa, né, sendo filha de uma mulher que veio de fora, deverá ser em algum momento concedida. E concedida idealmente para o grupo que já abriu mão de uma mulher na geração anterior, que é a mãe do primo circulado, e terá de abrir novamente caso esse primo tenha uma irmã ou uma prima paralela. Né? Por isso que em certos grupos, né, a esposa ela é designada pelo mesmo nome de uma prima cruzada e a irmã, às vezes, é designada pelo mesmo nome de uma prima paralela. Quer dizer, a irmã e a prima paralela são designados com a mesma palavra. Enfim. Bom, tudo isso, né, essa matemática toda, que é um saco, a que leva, né, esse raciocínio do Lévi-Strauss? Ele expressa, na verdade, uma coisa muito simples. Que o casamento entre primos cruzados exprime o fato de que, em matéria de casamento, é preciso sempre dar e receber, mas que só se pode receber de quem tem a obrigação de dar e que é preciso dar a quem tem o direito de receber. Essa ideia é fundamental, porque é a ela que todos os sistemas matrimoniais tendem a conduzir. E se o sistema matrimonial for, né, como acreditava o Lévi-Strauss, um sistema de símbolos, né, ele deve necessariamente expressar um princípio que rege a organização social como um todo. Então, quer a organização matrimonial de determinada sociedade seja elementar ou complexa, prescritiva ou preferencial, endogâmica ou exogâmica, enfim, o princípio, né, de organização ele reside numa lei de reciprocidade, numa lei que assegura um regime de troca entre diferentes linhagens, sejam essas linhagens numerosas ou reduzidas a um par, como nesse caso. Então, essa tese do Lévi-Strauss ela vai ser insistentemente questionada, né, pelo Guattari. Então, em primeiro lugar, a enunciação dos casos do parentesco, né, quer dizer, a declinação do parentesco, ela não pode ser vista como uma mera expressão de uma estrutura lógica, como argumentava o Lévi-Strauss, né? Mas constitui, na palavra dos autores, uma prática, Deleuze e Guattari, uma prática, uma praxis, um procedimento e até mesmo uma estratégia. Quer dizer, ela possui um caráter muito mais material do que meramente simbólico, né? Então, Deleuze e Guattari vão dizer, né, trata-se menos do exercício de uma combinatória lógica
destinada a regrar um jogo de trocas, como que Lévi-Strauss, do que da instauração de um sistema físico que se exprimirá naturalmente em termos de dívida. Então, em Deleuze-Guattari, se há uma regra que dita em geral, né, o regime de funcionamento da sociedade, essa regra se encontra mais do lado da dívida do que propriamente da circulação, né? Antes que haja circulação e trocas, aí para que elas possam ou não acontecer, é necessário que haja uma memória da dívida. Então, a dívida ela aparece como uma espécie de dobradiça que abrirá ou fechará a porta a determinados fluxos, né? Então, nesse caso, os fluxos mais, né? Se a gente fosse pegar aqueles dois primos ali embaixo, né, o mais junto com o mais, ou o menos junto com o menos, esses fluxos não passam, eles ficam retidos porque eles ficam barrados, né, pelas regras de proibição. Enquanto os fluxos mais com menos e menos com mais, eles passam, eles representam o casamento com as primas paralelas, com as primas cruzadas, perdão, eles avançam, né? Então, é nesse sentido, mais ou menos, que funciona o sistema corte-fluxo da máquina territorial primitiva. Tem que correr, desculpa, gente. E através dele, né, isso é da instauração de um sistema em que a dívida se transmite sempre de modo finito, que os selvagens podem impedir a acumulação irrestrita de prestígio, esposas, enfim, signos que dariam a um único indivíduo, geralmente um homem, para poder para exercer sobre os demais, né? Então é assim que, ao lado da guerra, conforme narra o Pierre Clastres, seria necessário acrescentar a declinação do parentesco como um dos mecanismos ou estratégia fundamental que impede a aparição de um Estado na sociedade selvagem. Bom, eu teria muita coisa ainda para falar, mas é isso, né? Já deu tempo. Acho que está de bom tamanho. Oi? Tá saindo? Boa tarde, gente. Gostaria de saudar, primeiramente, todos os colegas, as colegas aqui presentes. Agradecer, né, a organização do evento e os colegas do grupo. Para mim é um motivo de alegria poder estar aqui com vocês. E para o nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações, na verdade, muito gerais, ainda incipientes, e bastante embrionárias, vamos dizer assim, sobre o que um psicanalista marroquino chamado Tami Ayush, eu não sei se todo mundo aqui conhece, publicou recentemente esse livro, Psicanálise e Hibridez. E aqui nesse livro ele propõe a ideia de uma psicanálise menor, né? Então eu queria discutir em linhas muito gerais, fragmentárias até, o que ele está propondo ali, a partir de um diálogo com Deleuze e Guattari. Tá? Então a proposta é essa, de uma maneira geral, e, enfim, ainda são hipóteses muito iniciais. Tá? Então peço licença para passar a leitura. Bom, para o nosso encontro de hoje, eu gostaria de tecer algumas considerações, ainda embrionárias, sobre a proposta de uma psicanálise menor, tal como desenvolvida por Tami Ayush no livro Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade e Subjetivações. Pretendo discutir em linhas gerais como Ayush procura assimilar algumas críticas de Deleuze e Guattari ao campo da praxis e da teoria psicanalítica, e, sobretudo, a incorporação do conceito de agenciamento coletivo de enunciação. Segundo ele, essa é uma maneira de pensar uma hibridação da psicanálise com a filosofia de Deleuze e Guattari, para que ela possa ser exercida de uma vertente política e não reacionária, ao encontro do que o Deleuze e Guattari ambicionavam no Antiédipo. Vale lembrar que lá eles dizem que a proposta de uma esquizoanálise era justamente propor uma psicanálise política, né? Antes de tudo. Tá? Bom, uma das teses mais gerais da obra é que a hibridez é o motor da psicanálise do seu pensamento. Essa figura da hibridez é central na forma com que a psicanálise pensa não ter nada de pureza, pois
isto é sempre uma ameaça de narcisismo, de necrotização e de pontos cegos. Para manter a psicanálise em sua vertente crítica e política, é preciso promover sua hibridação com outros discursos não psicanalíticos, como da sociologia, da filosofia, dos estudos culturais, de gênero, pós- e decoloniais, né? E, sobretudo, dos estudos críticos da raça, que ele desenvolve um pouco melhor nessa obra, né? O fato dela se relacionar com esses discursos é uma necessidade para a psicanálise. Uma necessidade para que ela permaneça psicanalítica, segundo ele. Sem isso, ela correria o risco de engessar num discurso único, né, e fetichizando conceitos, fetichizando a teoria, criando instituições que mais pareceriam igrejas. Bom, existe um temor paranoico de que colocar em xeque certos elementos estruturais da psicanálise, o edifício desabaria por inteiro. Mas para Yush é exatamente o contrário. A psicanálise só sobreviverá, segundo ele, se ela não almejar ser idêntica a si mesma, conhecer um discurso que coincide consigo mesmo, né? Hibridando-se com outras discursividades. E lembra ainda uma passagem que Freud afirma que a teoria é um andaime e não um edifício, né? Não se pode confundir as duas coisas. É uma construção e uma aproximação sempre provisória e inacabada. Por isso não se pode tomá-la como se fosse a última palavra, né? Uma espécie de palavra de Deus. Como não teremos tempo de aprofundar as teses do livro, eu indico aqui algumas linhas ou pistas do que o autor chama de uma psicanálise menor, segundo a perspectiva de uma literatura menor definida por Deleuze e Guattari na obra Kafka, por uma literatura menor. Então, o Tamiyayushi ele assinala 3 aspectos centrais da literatura menor que podem ser aportados por uma psicanálise menor, né? Em primeiro lugar, a desterritorialização da linguagem. Em segundo, a vinculação do indivíduo ao imediato político. E terceiro, o agenciamento coletivo de enunciação. Bom, em primeiro lugar, lembremos como uma literatura menor não é escrita numa língua menor, mas é redigida por uma minoria numa língua menor. A língua é desterritorializada por uma minoria, como no caso do alemão para os judeus de Praga, como mostram Deleuze e Guattari em Kafka. Partindo dessa premissa, Ayusho sustenta que uma psicanálise menor visaria desterritorializar a linguagem psicanalítica maior, colocando em questão noções psicanalíticas maiores, como sujeito, édipo, perversão, castração, falo, simbólico, nomes do pai, lei, enfim. Seria colocar em questão essas noções psicanalíticas maiores e seus efeitos subjetivos. Sobretudo para as minorias clínicas de gênero, raça, classe e etnia. Trata-se, então, de historicizar as ferramentas teóricas da psicanálise, inscrevê-las num espaço discursivo, a fim de analisar se sua situação histórica não limita sua extensão à particularidade do sujeito branco, ocidental, na maioria das vezes masculino, de classe média ou privilegiada, heterocêntrico e ciscêntrico. Bom, passando à segunda característica, né, de uma psicanálise menor, ela consistiria, então, em afirmar que todo assunto considerado individual ou privado, ele é imediatamente político. De modo que toda questão subjetiva deve ser inscrita no espaço social, histórico e político. Se, de acordo com a perspectiva sistêmica da psicanálise, o processo de socialização ele ocorre primordialmente no interior do triângulo familiar, uma psicanálise menor levará em conta que o núcleo familiar não se reduz à monolítica perspectiva edipiana, uma vez que está em conexão com uma série de fluxos comerciais, econômicos, religiosos, burocráticos, legais, em suma, fluxos que determinam seus valores e implicam em determinados modos de identificação e de formação de sintomas, né? Esse segundo aspecto, por sua vez, está intimamente ligado à terceira característica, segundo a qual não há enunciação individualizada separada de uma enunciação coletiva. Ayusho lembra
que a escuta psicanalítica não visa os sentidos positivos articulados pelos conteúdos de um enunciado, mas os efeitos de sentido de um discurso, que consistem na enunciação, origem e endereçamento. Ou seja, quem fala? Pergunta Freud de maneira nietzschiana. E a quem se endereça um discurso? De onde se fala? Isso porque o sujeito da ação efetiva é o inconsciente. E, no entanto, a abordagem de uma psicanálise menor, a questão quem fala, não se refere nem a um sujeito da enunciação, que seria sua causa, nem a um sujeito do enunciado, que seria uma espécie de efeito. Ela remete antes a um agenciamento coletivo de enunciação. Conceito que aparece na obra do Kafka, né, por uma literatura menor, e desempenhará uma função central, como a gente sabe, no projeto do Capitalismo e Esquizofrenia, né, sobretudo no Mil Platôs. Em termos gerais, pode-se dizer que o conceito de agenciamento coletivo de enunciação é um modo radicalmente diverso de pensar a questão da agência. Quem age? Quem fala? Como situar esse pronome indefinido? Quem? Se Freud mostrou quão insustentável é remeter a questão da agência a uma unidade coerente, estável e autônoma de um sujeito, que seria pretensamente universal, Deleuze e Guattari irão radicalizar a crítica psicanalítica a essa imagem convencional da subjetividade, afirmando que a enunciação prescinde de um sujeito. Os enunciados são antes uma produção de agenciamentos coletivos de enunciação, e não de indivíduos ou de instâncias individuadas. A unidade real mínima, afirma Deleuze em Diálogos com Parnay, é sempre um agenciamento coletivo, nunca um sujeito, um significante, uma palavra, uma ideia, uma estrutura. É sempre um agenciamento que produz desejos enunciados. É importante assinalar que, quando falamos no agenciamento coletivo, o termo coletivo não deve ser tomado num sentido genérico, como de sociedade, contexto social, povo, agrupamento social, somatória de subjetividades individuais. Um coletivo consiste em uma coleção de componentes heterogêneos que se conectam e passam a funcionar juntos com uma consistência mínima, que é o que Deleuze e Guattari chamam de agenciamento. O próprio termo agenciamento, assinala Manuel Delanda, refere-se à ação de combinar ou acoplar um conjunto de componentes, bem como o resultado dessa ação. Os componentes de um agenciamento envolvem objetos sociotécnicos, fluxos materiais e energéticos, entidades incorporais, tecnologias de informação, meios de comunicação não verbais, semióticas assignificantes, idealidades matemáticas, estéticas, componentes ideativos, cognitivos, perceptivos, afetivos, até genéticos. São, portanto, componentes de diferentes naturezas, oriundo dos mais diversos registros e que não se restringem ao campo do humano. O humano não preexiste e nem porta em si um agenciamento. E como salienta a filósofa Isabelle Stengers, no artigo Reativar o Animismo, ela diz o seguinte: não se trata de eu existir primeiro e depois adentrar os agenciamentos. Pelo contrário, minha existência é minha própria participação nos agenciamentos, pois não sou a mesma pessoa quando escrevo e quando me pergunto sobre a eficácia de um texto depois de ele ter sido escrito. Não sou dotada de agência ou intenção. Em vez disso, a agência, ou o que Deleuze e Guattari chamam de desejo, pertence ao agenciamento em si, incluindo aqueles agenciamentos muito particulares chamados de agenciamentos reflexivos, que produzem uma espécie de experiência de desapego, o prazer de criticamente colocar à prova experiências anteriores para identificar o que realmente é responsável pelo quê. Outra palavra para designar esse tipo de agência, que não nos pertence, é animismo. Bom, fim de citação. Uma vez feitas essas brevíssimas considerações sobre agenciamento, né, nesse texto Reativar o Animismo, um texto muito interessante, né, ela faz uma provocação. Ela
a gente é interpelado por uma provocação mordaz que a autora que pode ser sintetizada na seguinte questão: que tipo de leitores ou leitoras somos nós? Sentimos-nos livres para ponderar sem experimentar as consequências existenciais das nossas perguntas? Por exemplo, diz Stenger, podemos nos sentir tentados a entender o conceito de agenciamento como um conceito interessante, como outros o são. Podemos ponderar sobre suas conexões com outros conceitos, mas isso sem sentir que o nosso viés intencional é ameaçado pelas demandas que esse conceito nos coloca. Tá? Ou seja, ela nos provoca a pensar isso, né? Quais as consequências existenciais de colocar o problema da agência, né, o conceito de agenciamento coletivo de enunciação articulado ao problema da agência. O que significa isso, né? Perguntemos então com Stengers, que demandas o conceito de agenciamento coloca quando buscamos incorporá-lo ao campo da praxis da teoria psicanalítica? Que consequências existenciais se pode extrair disso? Quais os efeitos práticos de afirmar, com Deleuze e Guattari, que a enunciação é sem sujeito e que, portanto, uma escuta deve ser sensível aos agenciamentos coletivos de enunciação? Deixo aqui, então, para a gente poder finalizar, alguns breves apontamentos e questões para o nosso debate. Bom, em primeiro lugar, né, o recurso a esse conceito de agenciamento coletivo, ele parece radicalizar a crítica às formas mais abjetas e perniciosas de medicalização e psicologização, enquanto formas de reducionismo dos fenômenos sociais e subjetivos. Num tempo em que tudo parece ser resumido a um punhado de problemas pessoais, íntimos e privados, a serem adstritos e resolvidos num âmbito subjetivista, divorciado da autoridade, da alteridade, portanto, pensar uma escuta dos agenciamentos é uma maneira de insistir que não há subjetividade individual, sujeito ou vida psíquica que não seja resultante de componentes múltiplos, de uma multiplicidade, de componentes heterogêneos. Nessa perspectiva, conforme sugere o Tami Ayush, uma psicanálise menor procurará considerar que como um dizer ou um agir individual subjetivo pode corresponder a uma ação comum, quando ela procede de um sujeito minoritário. E isso implica que o clínico ou a clínica que pratica a psicanálise, mesmo que não pertença a uma minoria de gênero, de raça, de classe, deva assumir uma posição minoritária com respeito às relações de saber e poder estabelecidas. Sobretudo, ao próprio discurso majoritário da psicanálise. O que, por sua vez, exige que o clínico, a clínica, enderece as questões. Quem fala? De onde se fala? Né? Ele deve endereçar para si mesmo. Isso é fundamental para colocar em xeque qualquer tipo de intervenção e interiorização pretensamente neutra, objetiva, cuja situação é frequentemente invisibilizada quando se inscreve em grupos majoritários. Para dar um exemplo disso, Ayush comenta um ponto cego numa intervenção realizada por Jacques Lacan no final dos anos 60. Lacan escreve que recebeu, nos anos 40, 3 analisantes que eram médicos do Togo, né? E que, nessa época, ainda era uma colônia, né? Então, esses médicos chegam para fazer análise com Lacan, né, a Paris, que era a metrópole, né? Então, esses médicos que eram negros se dirigem a um branco europeu considerado um bambambam da psicanálise, né? Lacan se refere a eles num tom paternalista, como os corajosos mediquinhos, a expressão é de Lacan, né? Os corajosos mediquinhos que tentavam se meter na hierarquia médica da metrópole. O processo analítico, disse o Lacan, desses médicos, mostrou que não havia nem rastros dos usos e crenças tribais deles, coisas que eles não tinham esquecido, que conheciam, mas só conheciam do ponto de vista da etnografia. Seus inconscientes, diz Lacan, funcionavam segundo as boas regras do Édipo. A infância desses médicos era retroativamente vivida em nossas
né, categorias familiares, ou seja, as categorias familiares da metrópole. Ou seja, o Lacan percebe aqui que se impuseram violentamente um inconsciente a esses médicos, junto com as leis da colonização. Com essas considerações, Ayush avalia que o Lacan quase poderia coincidir com Frantz Fanon, de Pele Negra e Máscaras Brancas, ao denunciar o efeito psíquico nefasto da violência colonial expressa pelo embranquecimento desses analisandos, inclusive dos seus próprios inconscientes, o que se evidenciava no que eles deixavam de lado ao se dirigirem ao Lacan. Contudo, Lacan não só omite a cor de pele desses médicos do Togo, como faz um silêncio sepulcral em relação à violência que a situação colonial produz. Ele não se debruça sobre questões como, primeiro, por que tipo de violência brutal esses médicos acabam abandonando radicalmente suas memórias de infância, seus usos e crenças de seu povo, descartados como curiosidades etnográficas? Como foi possível que o inconsciente desses homens acabaram abraçando as categorias familiares metropolitanas e as boas regras do Édipo? O que é que eles se autorizam a falar dentro dessa relação analítica, que é, antes de tudo, uma relação social de poder, de raça e colonialidade? Ou seja, o que faz com que esse processo de se analisar com um analista francês nessa época desautoriza-os a falar de aspectos ligados à racialização e à colonização? Ora, isso não surgiu do nada. Não lhe resta, diz Ayush, outra opção do que aquilo que diz Fanon: embranquecer ou desaparecer, num processo de alterização violento que destrói o psiquismo desses sujeitos. Daí a importância de colocar permanentemente em questão quem fala, de onde se fala, para quem se fala, analisando como uma enunciação não é individual, mas se perfaz no interior de um dado agenciamento concreto, de maneira a nos tornar cúmplices ou vítimas dos poderes e normas que produzem sujeitos assujeitados. E, por outro lado, cabe indagar também de que maneira um processo analítico pode produzir meios de expressão e criação capazes de atuar sobre um dado agenciamento, engendrando outras conexões e modos não assujeitados de subjetivação. Ou seja, isso que Deleuze e Guattari costumavam chamar de singularização, um processo que é indissociável de uma micropolítica. Enfim, essa parece ser, portanto, uma abordagem muito produtiva, muito profícua, né, para conjugar uma análise social do desejo com a clínica e a política. São apenas algumas questões introdutórias. Obrigado. Obrigada pela fala de vocês. Vou aproveitar para me apresentar novamente. Eu sou a Amanda de Almeida Romão, mestranda lá na Unifesp Guarulhos, e nós somos na verdade, tem uma outra parte aqui no público, do grupo de pesquisa em filosofia da diferença, né? A quem eu agradeço ao professor Sandro pelo espaço tão belamente construído ali dentro. Bom, essa fala tem por objetivo apresentar algumas linhas gerais do pensamento de Maria Beatriz Nascimento, que talvez alguns conheçam e vai ser muito bom, porque aí a gente vai poder conversar mais, e quem não, vai ser um prazer apresentá-la a vocês. Eu preparei uma parte bem curta, através do paper, mas logo na sequência eu já passo mais a uma conversa direta, olho no olho, a partir de questões que ela coloca, né? Então, com isso eu começo. No livro recém-organizado por Alex Hatz, intitulado O Negro Visto por Ele Mesmo, que é esse livro aqui, o pensamento de Maria Beatriz vem à tona para trazer luz aos problemas concernentes ao nosso país e o respectivo distanciamento com o continente africano. É no belíssimo documentário Ori, dirigido por Raquel Gerber, que Maria Beatriz aprofunda sua concepção de quilombo e lança a questão: quem fala da África no Brasil?
Atualmente, vemos proliferar pesquisas nesse sentido, mas é certo que a luta vem de longe e nela nos encaixamos apenas como partícipes e não como fundadores. No caso de pessoas brancas, muitas vezes, na maioria das vezes, apenas partícipes da replicação do legado colonial que persiste em nossa cultura. Dito isso, cabe enfatizar que a comunicação tem por objetivo levantar questões pertinentes ao território brasileiro e a busca de Beatriz por sacudir a consolidação do que se chama minoria, fazendo esse movimento via conceitos de Deleuze e Guattari. De saída, recuso-me a entrar no simplismo sobre quem pode falar a respeito do assunto, se somente brancos ou negros, pois abundam argumentos na obra de Beatriz, Deleuze e Guattari que nos permitem ir além dessa oposição binária, sem com isso negar a diferença entre as experiências de vida de cada pessoa. E dizer isso não é o mesmo que simplesmente reduzir a diferença ao que é extenso e perceptível. Mulher sergipana, nascida em 1942 e de fundamental relevância para os movimentos negros surgidos na década de 70, Maria Beatriz se dividia entre a vida universitária no curso de História e o ativismo, permanecendo sensível à poesia e à experimentação dos conceitos que se apresentavam como ferramentas para a vida, sobretudo a partir das 2 décadas investigando e atualizando o que se entende por quilombo. Contra a visão do senso comum de que o quilombo é um espaço quase mítico e fadado ao passado de resistência do povo negro, talvez por fruto do desconhecimento de nossa própria história sobre onde estão os quilombos hoje, mas investida também em pensá-los para além desses territórios geográficos, ela nos diz: quilombo pode ser um lugar onde as pessoas possam viver mais livremente. No Rio de Janeiro, o quilombo é uma favela, é um movimento como o Black Hill, ou uma nova escola de samba ou subúrbio como o quilombo de Palmares. O que se pretende, ao dar essa definição, é escapar ao fechamento de uma narrativa que, em geral, oculta a resistência atualizada frente aos desafios de seu tempo. Mas, e sobretudo, a força de reencontrar a potencialidade que esses quilombos revelam na partilha de materiais para construções dos barracões, a coletiva produção de sentido no dialeto, e o samba no pé, que é muito além de uma ginga encantadora do corpo, mas, tal como a capoeira, é uma maneira de dar um novo lugar a um corpo que outrora esteve acorrentado. Apenas para mencionar en passant as ressonâncias possíveis entre Beatriz, Deleuze e Guattari, poderíamos destacar a recusa à servidão, a busca por escrever a partir de um devir minoritário, o pensar que se faz enquanto uma produção crítica e não por slogans ou palavras de ordem, etc. Em 1988, 3 meses após o centenário da abolição da escravatura no Brasil, e ao mesmo tempo em que lia e analisava Kafka por uma literatura menor, Beatriz chega à conclusão de que, para vivermos nesse mundo adverso, teríamos que buscar uma vida mais volátil, leve e misteriosos como alguns animais. Como eles, extraímos a seiva da potência da vida, não com o confronto, e sim desviando-nos dos obstáculos terríveis impostos pela face perversa do regime opressivo do capital. Essa é a ideia que se faz presente no conceito de devir animal, por exemplo. Mas antes seria preciso frisar um aspecto. Ao entendermos que o viver como alguns animais significaria tentar reproduzir os sons ou gestos de qualquer um deles, ficaríamos retidos numa mimesis esvaziada de sentido. Ao contrário disso, para vivermos como animais, temos de saber que a desterritorialização de um ao outro não dissolverá a diferenciação entre seres heterogêneos. Devir animal é, portanto, fazer um movimento de busca para atingir um contínuo de intensidades que não nos permite mais falar de si enquanto indivíduo isolado e com uma estrutura egóica dominante. É justamente o momento em que eu, sujeito humano, perco a solidez com que me identifico nessa categoria humano e posso me abrir às riquezas de um organismo múltiplo,
existente num bando de cavalos, por exemplo. Mas que erro dizer eu me abro às riquezas de um organismo múltiplo e entender que, por isso, o devir animal somente aconteceria em função de uma disposição do sujeito humano, e não pelo atravessamento de uma intensidade que já o destituiu do pleno controle de suas faculdades, instante anterior ao devir propriamente animal. Esse conceito estabelece uma zona de vizinhança fortíssima com a multiplicidade, numa celebração da diferença, e em muito pode nos ser útil para pensar e agir dentro de nosso próprio tempo. Seria interessante nos determos com mais detalhes na conversa a seguir da apresentação, mas aproveito o espaço para deixar a indicação da leitura do texto por um território novo, existencial e físico, presente no livro de Beatriz mencionado ao começo da fala. Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari nos dizem: há toda uma política dos devires animais, como uma política da feitiçaria. Esta política se elabora em agenciamentos que não são nem os de família, nem os da religião, nem os do Estado. Eles exprimiriam antes grupos minoritários, ou oprimidos, ou proibidos, ou revoltados, ou sempre na borda das instituições reconhecidas, mais secretos, ainda por serem extrínsecos, em suma, anômicos. Essa política está baseada em alguns pontos. O primeiro é a relação de aliança com o demônio. O segundo é o demônio exercendo uma função de borda de uma matilha animal, na qual o sujeito humano está em devir. O terceiro é a implicação deste devir em uma segunda aliança com o grupo humano. E o quarto é o contágio do animal e do sujeito humano no seio da matilha. Um breve parênteses, falando assim rapidamente, parece uma coisa muito bizarra, então eu convido vocês também a verem lá no volume 4 do Mil Platôs, para quem for ler na versão aqui brasileira, para entender mais como é que isso se dá. Enfim, se fosse fazer isso na comunicação, não teria tempo, né? Se pudéssemos pensar sobre e através dessas bordas entre o grupo humano e a matilha, e levando a um limite essa borda, talvez pudéssemos nos aproximar do que se trata a diferença tomada puramente no campo extensivo, ou seja, o corpo e sua identidade, e a diferença entendida enquanto um campo pré-individual, que não pode ser resumida à aparição de um sujeito no mundo. Sobre esse assunto, indico a leitura do livro Deleuze, As Diferenças Intensivas e a Potência do Pensamento, de autoria de Sandro Cobol. Tal atitude exigiria paciência, desarmamento dos clichês contemporâneos e retomada de uma noção deleuziana da diferença que pode ser, se não a cura, um bom antídoto contra o narcisismo das pequenas diferenças. Bom, e nesse momento, então, eu gostaria de fazer essa passagem do devir animal ao devir minoritário, né, para pensar justamente a partir desses problemas. Em primeiro lugar, fazer a diferenciação, então, entre esse conceito de diferença para Maria Beatriz e para Deleuze e Guattari, né? Quando a gente fala de diferença em Beatriz Nascimento, tem uma citação aqui na página 101, que eu gostaria de começar com ela aqui para vocês. Então, ela diz o seguinte: portanto, exterior e interior, minoria, maioria, branco, preto, nada mais são do que contatos do inconsciente com o campo espaço-tempo que ele mesmo cria. Nesse campo estão as várias modalidades de linguagem, inclusive o olhar do outro sobre seu corpo. E aí ela vai situando o problema no que exatamente? A diferença não está, então, na maneira de um corpo ser no mundo, ou seja, o problema não está em ser uma pessoa branca ou ser uma pessoa negra, mas o problema está no embranquecimento que atravessa, e nesse sentido pode levar uma pessoa de um grupo minoritário a, inclusive, entrar em um devir, né, que seria, ela vai dizer isso, em Deleuze eu sei que é diferente, né, mas ela vai dizer, é possível entrar em um devir que é do próprio majoritário. Isso é um problema por quê? Assim a gente entende porque grupos de mulheres, por exemplo, que têm se mostrado
extremamente conservadoras, recentemente, a esses debates sobre o aborto, vão a palanques e vão a espaços políticos para intentar contra, né, o desejo de outras mulheres. Então, é o problema também da servidão, né? Aqui eu estou me lembrando do trabalho também belíssimo do Lourenço sobre a servidão. Como é que isso acontece, né? Por que a pessoa deseja a própria servidão? E, no caso, ela é uma pessoa que está situada dentro da sua própria narrativa individual, né? Então, vejam, para Maria Beatriz não faz muito sentido, no entanto, cabe fazer uma outra colocação aqui, para não parecer também que ela simplesmente vai dizer, bom, pensar sobre questões que estão situadas entre raça, classe e gênero, e esse é o tema principal agora, né, no meu mestrado, é importante dizer que isso está para ela posto da seguinte forma, né? Lá na página 135 ela diz o seguinte: a favela, o grito do carnaval, Black Hill, o branco solidário está conosco nessa luta de resistência. Eu, como mulher negra, tenho o poder de afirmar que a pele branca não representa nada para mim. Porque, como todos os negros, eu tenho minha beleza, minha força e meu saber. Mas eu também dou a minha cultura ao meu saber. Eu sou suficientemente forte para querer o branco comigo, enquanto ele não estiver contra mim. Ao longo dos anos, essa tem sido a lei do quilombo. Ou seja, se trata de não simplesmente fazer uma referência e uma idealização, adoração do cânone, dos saberes que está aí posto, e nem também recair numa separação entre os grupos, porque, como ela vai dizer, isso são nada mais, nada menos do que aparições no campo extenso, corpos que aparecem com determinadas características. Nada além disso, né? Nesse sentido, também seria possível dizer, e aí aqui eu vou aproveitar que o Gustavo vai falar do Bembe, né? Porque lá no Crítica da Razão Negra, por exemplo, o Bembe vai dizer, bom, a raça nada mais é que uma ficção útil para o capital. E, nesse sentido, todo tipo de ficção que se faz com o intuito de segregar é justamente isso que se atualiza. Nós temos vários nomes para o mesmo desejo: separação dos grupos, né? Esse sentimento que pode nascer do eu sou melhor que fulano e criar uma hierarquia que nada tem que ver com o pensamento, né, de consistência, sobretudo com a própria diferença no sentido deleuziano. E aí, com isso, então, eu quero aproveitar, apesar de saber que muitos de vocês já sabem, já leram Diferença e Repetição, né? Mas para lembrar e, enfim, talvez dizer a quem ainda não conhece, eu acho que pode ser uma boa ocasião da gente trocar, que diferença em Deleuze vai remeter sempre a um campo pré-individual, né? É um espaço, seria possível dizer, de um certo campo de forças intensivas que está agindo na produção de sujeitos. Mas isso não cessa, esse movimento não cessa a superfície até o fundo. Esse tipo de movimento não permite ser capturado sobre uma categoria. E é isso que impede, por exemplo, que o pensamento de Deleuze esteja fixado em uma categoria na qual a gente pode considerá-lo um pensador útil às questões de raça, classe e gênero, ou não útil. Antes, é preciso se colocar no mar complexo do próprio pensamento de Deleuze e Guattari para abrir mão desses binarismos e dessas hierarquias que nada tem que ver com uma produção filosófica capaz de nos colocar frente aos desafios do nosso tempo, que, na verdade, não são poucos desafios, né, gente? Vamos lá. E outras coisas, enfim, que eu vou pontuar mais rapidamente para a gente poder também abrir depois espaço ao diálogo, né? Situar, então, como o corpo se apresenta em ambos os pensamentos. Beatriz Nascimento, ela vai ter uma atenção ao corpo de um modo diferente do Deleuze e do Guattari, porque ela vai pensar a partir do corpo de pessoas negras, tanto é que o nome do livro dela, que no caso foi uma organização do Alex Hatz, né? Mas é o negro visto por ele mesmo, e fora disso, ela vai pensar a situação da mulher negra brasileira. Então, essa atenção que a gente tem que ter, né? Então, por exemplo, Deleuze e Guattari estão falando lá da França. A atenção que eles têm, a maneira de compreender e de colocar esses problemas é distinta dela nesse momento, né? E eu acho que isso é interessante porque ela considera Brasil um objeto digno da atenção dela, né?
E, nesse sentido, quando nós estamos com as nossas angústias frente ao nosso país, ter aliados teóricos como Beatriz Nascimento pode muito nos ajudar nesse sentido, né? Como é que é possível pensar, então, a partir de problemas que estão postos no nosso dia a dia, né? Que basta a gente atravessar a rua para encontrar a extrema desigualdade social, entre tantas outras coisas que a gente vem enfrentando. Quando a gente fala, então, mais uma vez, né, de corpo em Deleuze e Guattari, existe uma espécie de devir que arrasta o mineral, o vegetal, enfim, a própria subjetividade, que não permite entender corpo como justamente algo extenso, certo? Algo que a gente pode entrar em contato direto. Assim. Por fim, eu gostaria de colocar mais algumas questões, né? Falar de território, então, para Maria Beatriz, seria propriamente falar de um território geográfico. Isso é diferente no Deleuze do Guattari, por exemplo. Né? A gente está falando de territorialização e desterritorialização, e já com ela a gente está falando de um território específico. O campo de interesse dela é o Brasil e o continente africano. Isso tem ganhos, certo, para a nossa análise, e a gente pode aproveitar esse tipo de pensamento sem necessariamente colocar, mais uma vez, as hierarquias. Então, a questão que fica, ao final, e com isso eu já vou encaminhando para o encerramento, é como podemos fazer uma crítica em nosso tempo, que, ao mesmo momento, né, não negue a história pessoal de cada pessoa que está imbricada no nosso corpo, e a produção conceitual, autêntica e filosófica, né? Que, nesse sentido, seria justamente retomar esses enunciados coletivos. Né? Por fim, então, eu gostaria de fechar com essa concepção de que um devir minoritário ele nos coloca, então, frente a uma luta política contemporânea, deleuziana, mas do qual a gente não pode simplesmente cair, mais uma vez eu retomo, aos clichês do nosso tempo, de fazer segregações, de reduzir a potência do conceito de diferença em Deleuze, aquilo que está expresso num corpo, né? De provocar mais silenciamento, mas justamente de saber quando se deve, essa espécie de sabedoria que a gente tem de ter com a vida, né? Quando se deve calar sobre algo, ler mais coisas, né? Enfim, conhecer mais a nossa própria literatura, o nosso próprio pensamento, sem necessariamente abrir mão da obra de pessoas que nos trouxeram até aqui, como Deleuze e Guattari, Nietzsche, Spinoza, enfim, tantos outros. Para fechar, tem uma definição muito legal no livro do Sandro, que eu já mencionei, e eu gostaria de encerrar, então, essa minha fala com ela. Eu cito: em suma, talvez possamos definir, a partir da filosofia deleuziana, o pensamento desde esse processo em que a multiplicidade que somos individualiza pontos de vista no contato com o mundo constituído por variações intensivas. A exterioridade deixa de ser a homogeneidade da representação e se torna heterogeneidade porque ela, de fato, se compõe de uma multiplicidade de forças. Essa multiplicidade não exclui de si a presença dos sujeitos, mas não se trata mais de sujeitos que se reconhecem a partir da identidade do eu penso reflexivo. Os sujeitos perderam a centralidade do ponto de vista a partir do qual reconstituíam o mundo. São antes sujeitos larvares, sujeitos problema, sujeitos em devir, ou mais precisamente, devires minoritários. Liberado da subordinação ao sujeito reflexivo como portador prévio de parâmetros para uma força coletiva de apropriação das variações intensivas que se apresentam como diferença e que lhe suscitam movimentos. Trata-se de um devir minoritário, porque se insurge contra o que fazia do mundo algo pronto e mero objeto de reconhecimento. O devir minoritário seria, portanto, esse movimento intensivo do pensamento, essa exigência de ação problematizadora contra o assujeitamento às ideias estabelecidas. E é nessa celebração às diferenças deleuzianas, então, que eu encerro a minha fala. Muito obrigada, gente.
Boa tarde a todos, todas e todos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer a todo mundo que está vendo, agradecer meus colegas de mesa também. Estou adorando o evento. Eu sou uma pessoa que fala muito, assim, se perde no tempo nas cores e sabores, então eu resolvi escrever, né, para poder tentar dar conta do tempo. Eu não sabia bem por onde começar, na verdade, né? Porque vai ser uma apresentação bem introdutória dessa questão da relação do Deleuze e Bembe, porque eu acho que, sei lá, talvez não muita gente possa ver conexão, né, nesse tipo de coisa. Mas eu não sabia nem por onde começar, inclusive. Mas aí eu pensei que não teria um jeito melhor de começar, senão honrando o estilo do próprio Deleuze e Guattari, né? Que seria começar pelo meio, né? Numa linha abstrata, a partir do meio, pelo meio, entrar e sair. Não começar nem terminar, essa coisa toda, né? Então eu vou falar do problema do sujeito. Vou começar pelo problema do sujeito, né? E eu vou passar para a leitura, como falei, porque senão já era. Um dos pontos que eu creio serem mais interessantes na obra de Deleuze e Guattari diz respeito à forma como os autores percebem o campo político-social não como uma esfera pública povoada por sujeitos isolados que racionalmente debatem seus ideais de modo a encontrar uma solução consensual, mas sim como um plano imanente de multiplicidades diversas que estão a todo momento a se fazer e por se formar um jogo de forças e composições que são ditadas por encontros, afetos, relações de movimento e repouso que dão origem ao que eles chamam de esseidades. Um modo de individuação sem sujeito que, contra a imagem clássica de um desenvolvimento das formas e da formação dos sujeitos, agenciam muito mais que o mero corpo humano, considerando também tudo que da vida o contorna, o move, inspira e, por fim, torna o que ele é. Desse modo, não seriam apenas as materialidades mais grosseiras, como corpos físicos de extensão bem delimitada, que têm suas individualidades. Muito pelo contrário, e aqui eu cito Deleuze e Guattari, uma estação, um inverno, um verão, uma hora, uma data, tem uma individualidade perfeita, a qual não falta nada, embora ela não se confunda com a individualidade de uma coisa ou de um sujeito. Fim de citação. Nas esseidades, o agenciamento coletivo entre o que está... Não, peraí. Nas esseidades, o agenciamento coletivo entre o que está para muito além das materialidades determinadas dá forma e sentido ao próprio corpo político. Há dois motivos fundamentais pelos quais tal conceito nos é relevante. Em primeiro lugar, porque desfaz a figura nuclear de um indivíduo enquanto corpo isolado, assim fazendo com que certos pressupostos do individualismo liberal percam sentido, tais como a noção ingênua da divisão entre sujeito e objeto, propriedade privada e liberdade enquanto princípios inalienáveis, cisão entre natureza e cultura e etc. O segundo ponto diz respeito ao caráter contingencial dessas sociedades, que nos permite afirmar que, ao contrário do que diz o senso comum liberal, nunca somos determinados tão somente por nossas vontades e volições, dado que nosso desejo é constantemente atravessado por linhas que os desviam, que o fazem mais do que a soma de suas partes. Sendo assim, é sempre um tempo, uma hora, um clima, um cheiro, gosto e grau de intensidades que, numa relação de movimento e repouso, de velocidades e lentidões específicas, compõem o nosso ser. Isso precisa ser devidamente compreendido, de modo que, como explicam os autores, e eu cito de novo, né, Deleuze e Guattari, você é a longitude e latitude, um conjunto de velocidades e lentidões entre partículas não formadas, um conjunto de afetos não subjetivados. Você tem a individuação de um dia, de uma estação, de um ano, de uma vida, independente da duração. De um clima, de um vento, de uma neblina, de um enxame, de uma matilha, independente da regularidade. Fim de citação. É nesse sentido que estamos mesmo lidando com uma questão de concretude, materialidade, que será importante para que se compreendam e se desfaçam quaisquer vínculos antes aparentemente inerentes ou essenciais entre uma posição política e a existência de um sujeito específico. Ou seja, contrariando o viés de uma representação identitária, para Deleuze e Guattari pouco importa se o indivíduo é pertencente a um grupo X ou Y, pois esse dado acidental nada diz, a princípio, sobre as suas ações produzidas. Haveria na lógica da identidade um erro que introduziria de forma quase absoluta um fatalismo na vida de todo ente. Sem se considerar as formações existenciais fruto de uma realidade contingente dos encontros fortuitos, atrelar-se-ia a todo indivíduo, já inicialmente, uma espécie de roteiro, o qual ele deveria inevitavelmente seguir e no qual estaria encerrado segundo seus marcadores. É certamente daí que vemos surgir a propagação e naturalização de todo tipo de preconceito e estigmas. As imagens deturpadas de que há um lugar do negro e do branco, de que a mulher é inferior e deve se curvar a uma posição bela, recatada do lar, e toda essa sorte de bobagens. O que é interessante, no entanto, é que o mesmo pode ser dito, ainda que numa valência oposta, quando nos contentamos em enxergar as coisas segundo um viés dito progressista, mas ainda assim calcado na representação. Esse, por sua vez, atrelaria a toda a minoria uma espécie de consciência revolucionária inata. O que, no entanto, e isso é visível um pouco em todo lugar, e inclusive você falou um pouco sobre isso, né? É perfeitamente possível ser homossexual e não lutar contra a homofobia, ou ser mulher e ser contra os direitos da mulher. Bem como não seria preciso fazer parte de qualquer um desses segmentos para lutar por sua emancipação.
Seria preciso, então, pensar o indivíduo para além das segmentaridades duras e bem determinadas. Em suma, e agora citando Deleuze, o problema nunca consistiu na natureza deste ou daquele grupo exclusivo, mas nas relações transversais em que os efeitos produzidos por tal ou qual coisa, homossexualismo, droga, etc., sempre podem ser produzidos por outros meios. Contos que pensam, eu sou isto, eu sou aquilo, e que pensam assim de uma maneira psicanalítica, referência à sua infância ou destino, é preciso pensar em termos incertos, improváveis. Eu não sei o que sou, tantas buscas ou tentativas necessárias, não narcísicas, não edipianas. Nenhuma bicha jamais poderá dizer, com toda certeza, eu sou bicha. Fim de citação. Ou seja, não haveria nenhuma ação que seria já de saída revolucionária, libertária ou conservadora, mas todos seriam de direito. Há que se examinar o que cada ação instiga, que alianças suscita e desencadeia, que encontros ocorrem. Deleuze e Guattari propõe uma espécie de dissolução do eu, que se interessa menos por reivindicar uma natureza do que por construir alianças no devir e explorar seus caminhos. Da mesma forma que ser negro não basta para tornar ninguém antirracista, simultaneamente ninguém é apenas negro, apenas gay, ou seja o que for. Isso, no primeiro momento, nada diz. É preciso devir para além dessas posições fixas, do já instituído, e assim atingir um novo terreno repleto de novas possibilidades. É uma posição que luta contra a representação em suas prisões, contra a homogeneização das multiplicidades presentes em cada corpo. Como diz Deleuze, o problema não é ser isto ou aquilo no homem, mas antes desfazer a organização humana do corpo, atravessar tal ou qual zona de intensidade do corpo. Cada um descobrindo suas próprias zonas, e os grupos, as populações, as espécies que o habitam. Por outro lado, o filósofo camaronês Achille Mbembe terá como foco em seus estudos a condição negra e suas implicações na África descolonizada, bem como nas suas diásporas ao redor do globo. Uma de suas preocupações centrais está em criticamente situar a combatividade, inventividade e criatividade dos processos de colonização e conquista de direitos do povo negro, ao mesmo tempo em que não dá por encerrada e bem definida uma imagem única do sujeito negro, suas capacidades e características. Em seu livro Crítica à Razão Negra, Mbembe investiga de modo aprofundado os diversos significados que o signo negro recebeu ao longo da história, desde o início dos impérios coloniais até os dias de hoje. Um dos seus pontos principais é demonstrar de que maneira, e eu cito Mbembe, a raça sempre foi uma forma mais ou menos codificada de divisão e organização das multiplicidades, fixando-as e distribuindo-as ao longo de uma hierarquia e repartindo-as dentro de espaços mais ou menos distantes. A lógica do curral. Fim de citação. Ou seja, a raça funcionou desde sua gênese como uma ideologia e tecnologia de governo, aparatos de dominação que não apenas justificou os regimes de invasão, colonização, escravização e segregação, como também escreveu nos mesmos uma livre circulação de violências descabidas, domesticações, exotismos e liberdades restritas. Negro tornou-se, assim, uma tipificação de inferioridade que carregava junto dela uma certa forma de se portar, de agir, de falar, de, em último caso, existir. Evidentemente, as coisas não se reduzem a isso, e o filósofo reconhece que existem tentativas de gerar significações positivas acerca dos aspectos da raça. Sua questão é que, no entanto, independente de seus propósitos, toda reivindicação racial acaba ancorada em uma certa lógica da negatividade, seja por meio de certa nostalgia, melancolia ou museologia presente nas narrativas de retorno, seja pela falsa inserção de uma diferença indiferenciada que cria uma mesmidade no solo das identidades e subjetividades negras presentes no discurso de unidade racial. Como ele dirá, e eu cito novamente Mbembe, qualquer comunidade racial é uma comunidade fundada na curação de uma perda. Ela, a raça, continua a produzir efeitos de mutilação porque originalmente é e sempre será aquilo em cujo nome se operam cesuras no seio da sociedade. Se estabelecem relações do tipo bélico, se regulam as relações coloniais, se distribuem e aprisionam pessoas cuja vida e presença são considerados sintomas de uma condição limite, cujo pertencimento é contestado. Fim de citação. Por ser formado através dessa tentativa de recuperação de algo que se perdeu, e que talvez nem mesmo esteja lá, né, o passado idílico pré-colonial, a união calcada no essencialismo se dá sempre através de uma certa morte e paralisia, um espaço infecundo num tempo mortificado e que não cita invenção. A proposta de Mbembe passa, portanto, por outra vertente, que pretende retomar o que ele chama de sentido primitivo da descolonização. Em sua visão, haveria nos processos de colonização africanos do século XX uma vontade de fazer a comunidade que se baseava não num projeto fechado e bem definido, mas, ao contrário, na produção de um poder criativo que não se limitasse ao passado e que olhasse constantemente para um futuro aberto e não escrito. Descolonizar jamais quis dizer passar novamente num tempo diferente, pelas imagens da coisa e seus substitutos. O desenlace sempre teve como objetivo fechar parênteses de um mundo composto por duas categorias de pessoas. De um lado, os sujeitos que agem, do outro, os objetos sobre os quais se intervém.
Ele buscava uma metamorfose radical da relação. Os antigos colonizados criaram, a partir desse ponto, seu próprio tempo, enquanto construíram o tempo do mundo. Sobre uma de suas tradições, de seus imaginários e apoiados em seu longo passado, eles poderiam agora se reproduzir em sua própria história. Ela mesma, uma ilustração manifesta da história de toda a humanidade. Reconheceríamos, então, o advento de um modo onde tudo começaria novamente. O poder de criação se oporia ao jogo da repetição sem diferença, às forças que, no tempo de servidão, buscavam esgotar ou encerrar a duração. Contra a ideia de um eterno retorno do mesmo, o eterno retorno da diferença. Trata-se, pois, de um movimento de abolição da raça, em que se restabelece uma igualdade coletiva que, a todo momento, não deixa de marcar e abrir espaço para a inventividade. É preciso resgatar, fazer uso e honrar os inúmeros fragmentos de uma ancestralidade que compõem a história africana e diaspórica, sem com isso, todavia, incorrer em um fetichismo ou puritanismo que não observam que tais elementos e tradições hoje já não se apresentam como originalmente seriam no continente africano ou em sua forma primeira. Isso tanto pela criolização quanto pelo afastamento histórico-temporal. Seria possível, e talvez até mesmo desejável, dizer que essas experiências seriam ainda mais inventivas e interessantes, justamente por conta de suas variações e transformações. São algumas das razões que levaram tanto Bembe quanto Deleuze e Guattari a proporem a necessidade de constituição de novas relações para com o mundo e o outro, que fujam da lógica da representação, da identidade e do essencialismo. O esforço dos autores parece apontar não apenas para a necessidade de formação de um novo indivíduo, como também de uma nova linguagem que o encarne e um mundo por vir ao qual ele habita. O que seria então melhor representado em suas obras por duas figuras ou personagens conceituais específicos: o passante, no caso do Bembe, e o nômade para Deleuze e Guattari. Podemos entender o passante como aquele que se relaciona primariamente a partir de uma desidentificação com sua terra natal, sua raça, seu suposto destino traçado, quaisquer dessas características que ou lhe são acidentais ou foram impostas. O passante é aquele que constrói sua própria identidade sem se fixar, na travessia que realiza por todo o mundo, pois vai contra as lógicas das fronteiras, das estratificações, das diferenciações inférteis. Ele sabe que, e eu cito Bembe, por mais que se ergam fronteiras, muros e enclaves, que se divida, classifique e hierarquize, que se busque subtrair das humanidades aqueles e aquelas que foram rebaixados, existe apenas um mundo, e todos nós temos nossa parcela nele. Esse mundo nos pertence a todos igualmente, e todos somos seus co-herdeiros, mesmo se as maneiras de habitá-los não sejam as mesmas. E é justamente daí que vem a real pluralidade das culturas e das maneiras de viver. Fim de citação. O passante busca um comum, mas o comum amplo e aberto, que não se identifica totalmente com nada, que aponta para um novo mundo que ainda está por se fazer e que precisará ser constantemente atualizado. Um mundo efetivamente sem cerceamentos, sejam eles epistemológicos ou existenciais. Gesto esse que remeterá ao desejo de Frantz Fanon por um mundo indeterminado de novas humanidades. Um mundo de união das mais diversas existências de coletividade absoluta e restrita. Não será diferente com o nômade Deleuze Guattariano, cujo pensamento incapturável nunca para de se renovar, remeterá ao exterior, a um novo campo. Seu pensamento é um pensamento livre, sem compromisso com as doutrinas oficiais, com a lei ou as instituições, e, por isso mesmo, obrigatoriamente periférico. Como dirá Deleuze, e eu cito, é verdade que no centro as comunidades rurais estão presas e fixas à máquina burocrática do déspota, com seus escribas, seus padres, seus funcionários. Mas é na periferia que as comunidades entram numa outra espécie de aventura, numa outra espécie de unidade, dessa vez nomádica, uma máquina de guerra nômade, e se decodificam ao invés de se deixarem sobrecodificar. Fim de citação. O objetivo, então, seria o de extrair o potencial revolucionário dessa condição periférica, que se encontra na capacidade de reinvenção e fuga, na produção de um novo corpo que subverte todos os códigos. Se Bembe busca suas inspirações em Fanon, Deleuze também reivindicará um autor do qual é altamente devedor, Nietzsche, cuja obra será de importante influência, pois tanto para um quanto para outro, isso o Deleuze, né, falando do Nietzsche, trata-se de fazer passar algo que não se deixa e não se deixará codificar, fazê-lo passar num novo corpo, inventar um corpo, e que isso possa passar e fluir. Um corpo que seria o nosso, o da terra, o do escrito. Enfim, novamente essa coisa, né, do corpo na terra e uma terra comum. É preciso destacar, portanto, que a potência de uma real circulação, movimentação e liberdade reside sobretudo no corpo, um corpo inacabado e em constante revisão. Um novo corpo que, como dito anteriormente, habitará uma nova terra por meio de uma nova linguagem. E essa preocupação aparecerá também em Bembe, ao nos dizer que, citando Bembe, na era da Terra, precisaremos realmente de uma linguagem que incessantemente penetre, perfure e escave como uma broca, capaz de fazer projétil, uma espécie de sólido absoluto, de vontade que perscruta sem cessar o real.
Sua função não será apenas explodir barreiras, mas também salvar a vida diante do desastre que está à espreita. Fim de citação. Uma linguagem encarnada e enraizada no corpo que não permitirá mais nenhum tipo de clausura, de restrição ou fixação. Que em sua própria feitura e prática expandirá os limites do que é dito possível, real ou viável. Que se coloca contra os perigos e desastres do essencialismo e da inimizade relativos à racionalidade neoliberal, tão focada apenas em si e nas suas pretensas propriedades absolutas. Essa linguagem, que tanto Mbembe quanto Deleuze e Guattari parecem defender, terá como foco abrir caminhos sempre para o infinito exterior, que nós encontraremos apenas em devires outros, dos excluídos, dos marginalizados, dos sem cátedra. Como diz Deleuze e Guattari, pois a raça invocada pela filosofia não é a que se pretende pura, mas uma raça oprimida, bastarda, inferior, anárquica, nômade, irremediavelmente menor, aquelas que Kant excluía das vias da nova crítica. É preciso, então, finalizar dizendo que se esse corpo, essa raça, esse povo que anunciamos é um que ainda está por surgir, não é porque ele virá em algum momento futuro, segundo alguma profecia, parousia ou messianismo, mas sim porque ele nunca estará totalmente fechado, completo ou totalizado, assim permitindo que sempre se acrescente algo, que nada nunca permaneça estagnado por muito tempo. Muito pelo contrário, essa resistência ao presente não é feita em outro lugar, senão no hoje, no agora. Dessa forma, a revolução já está nos trilhos a todo vapor. Ela procede assim como o devir, não tem em si mesmo nem início nem fim, mas somente um meio. Deve-se de dentro aspirar pelo fora, e não se resiste de outra forma, senão ridicularizando o bem estabelecido. Experimentando, criando, desfazendo, desmontando, destruindo, deslocando, apresentando novos usos, negando o óbvio, desterritorializando todo o território, todo o corpo, para fazer dele uma terra que nada não caiba ou não seja aceito. Resistir é criar, criar é resistir, puros devires, puros acontecimentos sobre um plano de imanência. É assim que, se falamos de uma linguagem própria ao nomadismo, ela não se furtará a recorrer à língua padrão estabelecida, mas só o fará para que a possa constrangir e fazer algo novo e distinto surgir de suas entranhas, como se numa sabotagem criadora. Eis aí o surgimento de uma língua menor, mas menor não diz respeito a um valor secundário ou inferior, como ele bem disse, né? Apenas ao seu caráter subterrâneo e desviante com relação à língua maior, a língua padrão instituída. Como esclarecem os autores, disse Deleuze e Guattari, o problema não é o de uma distinção entre a língua maior e a língua menor, mas o de um devir. A questão não é o de se reterritorializar em um dialeto ou patuá, mas de desterritorializar a língua maior. Os negros americanos não opõem o black ao English, fazem com o americano, que é a sua própria língua, um black English. Fim de citação. Fazer uma língua menor é conquistar a língua maior e fazê-la estrangeira a si mesmo, ao falante à nação. É devir a própria língua, pô-la em fuga dos códigos tradicionais e encontrar, cada um ao seu próprio modo singular, um novo dialeto, algo que faça com que a língua nunca pare de variar, esquizofrenizar, estranhar-se a si mesma. Escrever como um judeu tcheco escreve em alemão, como um uzbeque em russo, poderíamos dizer aqui também como um negro escreve em português. Experimentação faz com que a língua nunca se feche, e todo experimento serve para afrontar os limites do que antes se tinha como verdadeiro em aparência. É novamente aposta no novo, no notável, em todo agenciamento que confronta o que antes sabia dizer como único e essencial. O nômade passante encarna nossa linguagem em um corpo vivo, coletivo, que não tem outra missão senão fazer florescer novos modos de existência, novas individuações. Dobra-se a língua da metafísica para que ela se autocanibalize, para que a tida não filosofia se faça filosofia. Filosofia africana, asiática, ameríndia, queer, tudo que antes era o avesso do nobre acadêmico torna-se o mais natural e orgânico nessa nova gramática. As multiplicidades se modificam, os elementos novamente se recompõem. Fazem eclodir os 1 milhão de sexos, 1 milhão de ideias, de povos, de raças, todos os nomes da história e aqueles que nela nunca tiveram. Apenas para que possam novamente se rearranjar, desterritorializar, agenciar e aceitar das outras. A filosofia se territorializa sobre um novo povo, essa nova terra que se habita sem jamais pertencer por completo. Em que o déspota burocrata não poderá dizer outra coisa ao nômade que passa, senão nós falamos a mesma língua e todavia eu não entendo você. Pois se há 1 milhão de multiplicidades, haverá 1 milhão de naturezas. Não seria essa a mais pura língua da imanência? Assim, o objetivo não é outro senão reafirmar a diferença e apontar para um novo mundo e uma nova ética. Quanto a isso, ainda nada foi escrito. Cabe a nós fazer. Muito obrigado. Bom, gente, com isso, então, nós abrimos a parte de perguntas, de debate, mas antes disso eu vou fazer um minuto de comissão organizadora
para dizer que quem ainda não assinou a lista de ouvintes, ela está aqui na mesa. Então, antes de vocês saírem da sala, eu vou deixar uma caneta aqui. Depois do debate, vocês podem assinar. Tudo bem? Então, por favor, fiquem à vontade. Tem que vir um pouquinho para cá, senão não alcança. Está aqui funcionando? Tá. Boa tarde a todos. Primeiro, lamentar que eu não tenho visto muito as mesas, né? Mais perto. Né? Não, mais perto. Mais perto. Então, eu queria começar, lamentando que eu não tenho vindo muito e parabenizando a vocês da mesa, a vocês quatro. Eu gostei muito da fala de vocês, de cada um de vocês. E eu tenho uma espécie de questão, não sei se é uma questão, observação e questão, que vai mais na direção do que falaram aí deixa eu ver os nomes, a Amanda e o Gustavo. Então, seria mais uma espécie de observação e questão para vocês e também, eventualmente, incluindo aí o Lourenço e o Carlos também. Mas vou tentar fazer de maneira breve. Tem muitas questões que vocês levantaram, muito interessantes, né? Eu vou começar, para não perder o fio da meada, começar pegando uma coisa que foi o trabalho da Amanda, como ela apresentou, a partir da Maria Beatriz Nascimento, correto? Que eu não conheço, diga-se de passagem, não conheço a autora, infelizmente vou conhecer agora. Devia conhecer. O Jorge já me mandou conhecer, então vou conhecer. Então, mas em suma, o que eu queria colocar como questão é que eu não conheço, mas você mesma problematizou uma questão importante quando você falou do devir, né? Você falou en passant, não dá para problematizar, as mesas são curtas mesmo, mas você problematizou a questão do devir, que é central na obra de Deleuze e Guattari e no campo político, né? Porque, aí eu já coloco para você, devolvendo o que você deixou nas entrelinhas, né? Por que não haveria devir branco, devir heterossexual, etc. e tal. E aí você falou, eu sei que na Maria Beatriz é diferente, e que ela fala de embranquecimento, e que a gente poderia pensar como seria isso. Certamente não seria, como você sabe, como todas e todos sabem aqui, não seria devir. Esse embranquecimento não seria da ordem do devir, né? Porque, justamente, por definição, o devir não comporta o modelo, certo? E aí que começa o problema. Eu notei, na fala de vocês, uma coisa muito boa, assim, que eu acho muito boa, porque eu me identifico muito, que é um esforço de vocês, especificamente de vocês dois, né, para justamente, se eu entendi bem, né, vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem, para, de algum modo, pensar a diferença em filosofia, pensar esses processos de diferença concretamente no campo político, fora do conceito de contradição, né? Isso eu achei muito legal e eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. Mas esse problema que vocês colocaram, até pela questão do tempo, é um problema muito delicado, né? Por várias razões. E para não me estender, porque a fala não é minha, eu vou dizer assim, por exemplo, com relação ao que o Gustavo falou, duas frases que me marcaram muito e que me preocuparam no sentido positivo, de a gente pensar junto. Uma foi a ênfase da Amanda no conceito de sujeito larvar, para individual, etc. e tal, né? Se você encontrar, para dar um exemplo, se encontrar um marxista um pouco mais duro, ele vai questionar esse conceito de sujeito larvar no campo político, né? Mas não vou só dizer que o sujeito larvar é uma questão, né? Mas veja bem, o próprio Deleuze nos ajuda, a gente não precisa ir ao Marx, né? Até porque o Marx é muito diferente do Deleuze, né? Estou falando isso mais para homenagear o Marx, que parece que deshomenagearam o Marx aqui, então eu queria homenagear o Marx aqui, ele foi deshomenageado em algum lugar aqui, numa fala aí me disseram que o Marx foi deshomenageado. Então eu queria homenagear o Marx. Mas o meu objetivo é falar no próprio Deleuze. No próprio Deleuze, né? No próprio Deleuze você vai encontrar uma questão importante de diferença e repetição. Qual foi a questão? Quando o Deleuze, duas vezes no diferença e repetição, ele fala assim, mas muito cuidado para a gente não ficar no só diferenças, viva as diferenças, né? Então é um chamado para a gente ver que esse processo pelo qual você distingue contradição da diferenciação, do processo de diferenciação, é um processo complexo que passa por um trabalho, aí me dirigindo especificamente a Gustavo, que falou, com base no Mbembe, no comum, amplo e aberto, ele passa
por uma zona de tensão, que no Tratado de Nomadologia aparece como o trabalho do metalúrgico. Então, eu recomendo a questão do metalúrgico, né? Quando ele fala do nômade, Gustavo, ele fala logo do metalúrgico, mas como o nômade vai nomadizar? É o trabalho do metalúrgico, né? Então, o que é esse metalúrgico? Né? Mas o que eu quero dizer, assim, concretamente, para não ficar muito andando para lá e para cá, é o seguinte: existe uma situação, a complexidade disso me parece, veja se vocês, o que vocês acham disso, que a gente tem que, de algum modo, colocar a questão das condições de possibilidade do devir. Dado que o devir ele é difícil, por um lado, e ele é um devir que não inclui o devir do modelo, o embranquecimento tem que ter um outro termo. Para o embranquecimento, que eu chamaria de captura da minoria no campo do modelo branco, padrão, branco, essa coisa toda, né? A gente pensar nessa dificuldade, essa é a pergunta para vocês, né? Como é que a gente vai poder pensar as condições de devir? Porque muitas vezes, quando a gente apresenta, como vocês apresentaram, e eu também tento apresentar, mas sempre com um problema, fiz, por exemplo, uma comunicação sobre Fanon e Deleuze na PUC, e foi muito interessante, que houve uma tensão, né? Uma tensão, porque, mas Fanon não é Deleuze, tira esse cara daí, deixa o Fanon sozinho. É verdade, teve esse negócio, falando assim, lá na PUC, dizendo assim, tira esse cara daí, esse Deleuze, o cara europeu, branco, vamos deixar o Fanon fluir. Então, assim, existe um campo de tensão. E talvez por eu ter vivido essa situação, eu vi que o campo de tensão tem que ser levado em conta e que a gente tem que fazer um trabalho, de fato, de compreender como é que as segmentaridades duras, né, a gente passa por elas. Né? Quando a gente fala, não, segmentaridade flexível, mas como é que a gente passa? Então, pegando uma frase e deixando para vocês responderem a questão, que é sobre como pensar as condições de devir numa sociedade como a nossa, até que o Mbembe nos ajuda, formula alguns caminhos, né? Mas para vocês, além do Mbembe, né, a questão é a seguinte, a frase do Gustavo, a gente ir além das segmentaridades duras. Né? A frase foi essa, não foi, Gustavo? Além, alguma coisa assim. Então, a minha questão é essa, assim, além das segmentaridades duras, mas como fazer isso, né, considerando que tem que passar por dentro das segmentaridades duras? Essa seria a questão, levando em conta isso. Desculpa isso, pessoal. Seja breve, seja breve. Isso é a pior ideia. O ruim da graça. Paulo, teve seu momento inaugural aqui. Ele acabou de adentrar no evento. Pessoal, vamos centrar na discussão da mesa, né? Ele fez algumas questões interessantes, por favor. Tá, bom, obrigada. Em primeiro lugar, obrigada, Paulo, querido, pelas questões que você colocou. De fato, a gente vem conversando já há um tempo, né, sobre isso. Bom, você colocou a questão, né, por que não haveria devir branco? Vou aproveitar que você já respondeu para passar a questão que, de fato, me pareceu muito interessante, né? Quais são essas condições de possibilidade do devir? Aqui me parece algo muito interessante, porque nós teremos que conjurar, essa é a suspeita que eu tenho, tá? E aí coloco para todos vocês. Conjurar vários trechos, né, da obra, dentro da obra, fazer uma investigação mesmo, uma escavação, como quem procura um minério, né, uma pedra preciosa, dentro da obra do Deleuze e Guattari, quais são esses momentos em que ele se aproxima e vai enfrentar frontalmente a questão de um acontecimento, né? Acho que esse conceito seria a porta de entrada assim, para a gente começar a pensar o que seria esse devir. Porque, de fato, sair de algo que é majoritário, né, que está associado a um nível de comum, né, a um nível que não provoca o pensamento, e adentrar um espaço que sempre tem riscos, né? A questão da fissura, até uma coisa que eu comentava lá em São Paulo com o Felipe, né? Por que se entra nesse território? Quais são os riscos de habitar esse espaço também? Que não é nada estilístico, né? A fissura em Deleuze não é uma mimesis, muito pelo contrário. Então, chegar próximo desses territórios, que são territórios perigosos, justamente porque não é mais possível continuar sendo tão pouco, né? Sendo simplesmente o que já está posto. A vida nos exige muito mais e a gente precisa estar à altura dos acontecimentos, né? Sendo ele a própria vida, eu diria que... Não sei se te respondo, de fato, é um tema longuíssimo, mas a gente pode conversar mais depois. Obrigada. Agora, gente...
Não, eu tava até olhando o que você falou da segmentaridade dura, vou olhar como é que era. Era assim mesmo. Mas é porque... Por que eu comentei isso, né? Porque a gente fala muito sobre... Enfim, primeiro porque é uma fala que há muito pouco tempo, né? Não dá pra ir muito além, né? Mas eu acho que a gente cai muito, assim, porque é usual isso, né? Porque isso é o cotidiano, cai no problema da representação, no problema da identidade, essa coisa toda, né? Eu tava falando, tá bom, temos essas coisas, mas vamos pensar diferente, né? Era só por esse motivo, assim, né? Tipo, ok, isso já... Porque, digamos assim, segmentaridade dura é o que já está dado, né? Esse é o ponto. Então eu falei, tá, já que já temos isso aqui, vamos para o outro caminho. Né? Mas certamente, eu acho que o grande ensinamento do Deleuze, né, muito apoiado no Spinoza, é que, tipo assim, as coisas não são festa, né? Você tem que ficar ligado, né? Assim, você vai e experimenta, mas cuidado. Então, isso é importante. Certamente. E sobre essa coisa da possibilidade do devir, eu não sei, eu acho que talvez seja uma coisa meio muito meu platôs, assim, em mim, né? Mas eu acho que eu levo muito a sério a coisa que ele diz, que é qualquer elemento serve para você fazer devir, entendeu? Sabe? Tipo, vai e não importa, porque o que importa é justamente isso, né? Você começar por qualquer lugar e fazer funcionar. O que importa mais do que o que você escolheu é o que você produz com a sua escolha, né? Ou qual caminho, qual que tá ali, enfim. Nesse sentido, é muito interessante que o pessoal tenha falado para você tirar o Fanon, né? Não, tirar o Deleuze, né? Para deixar o Fanon. Porque eu acho que é o contrário, é a mesma coisa assim, às vezes quando eu falo isso aqui, a galera fica assim, mas por que o Deleuze, sabe assim, qual é o lance aí? Eu falo, tá, mas o ponto todo é esse, entendeu? É isso mesmo. Por que ele? Porque sim, porque funciona, porque faz algo, entendeu? Algo está sendo feito, e algo funciona, e algo acrescenta algo novo, então, sabe? Eu diria o contrário, eu diria, faça mais Fanon Deleuze, bota mais uma coisa também, entendeu? Então é isso, na verdade. Acho que não tem muito. Mais questão? Milagre, ninguém falou para eu falar rápido. Vou fazer uma pergunta. Porque é absurdo. Está me ouvindo? Está gravando? Por ser absurdo o que você disse, eu acho interessante um absurdo. Então, é o momento do absurdo. Vamos explorar o absurdo. Mas como que eu posso pensar as condições de devir se o devir é antes do ser? Só essa questão, para eu ser bem sintético. A política que é antes do ser. Então, como que eu... Não, mas como que eu vou pensar o devir a partir das condições de um ser? Então, eu tenho que perder algo no meu ser para o emergir. O devir emergir. Então, talvez esteja uma inversão de um idealismo. As condições não são conceituais, as condições são da concreção. Então, a teoria vai ter que ser derretida um pouco, porque tem condições de devir. Porque senão eu estou pensando o ser. Eu estou pensando as condições de devir, eu vou barrar o devir. Então, é só uma questão meio kantiano. Alguém? Não sei se tem a ver com o que vocês apresentaram. Jorge? Acho que mais uma a gente encerra, né? Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Eu não vou fazer nenhuma questão, eu só queria fazer um elogio público à mesa. Eu gostei bastante das falas e intervenções. Acho muito bonito o que está acontecendo dessa inflexão do pensamento de Deleuze e Guattari. De alguma maneira está sendo trançado com outras fontes, né, e outros fluxos. Isso é muito legal. Particularmente, eu tenho um diálogo com o que a Amanda e o Gustavo falaram, porque eu tenho trabalhado deveres minoritários, e faço aqui, né, rogo que vocês realmente leiam Maria Beatriz Preciado, que passem por esse pensamento quilombista brasileiro, porque ele é muito potente, tem muito a nos dizer. Uma questão, Gustavo, especificamente a questão da criolização. Né? Eu tenho lido muito Glissant, ultimamente. E o Glissant, eu acho um pensador muito interessante para falar contra um certo sectarismo do mundo das lutas minoritárias. Eu sou um cara da luta minoritária, mas, evidentemente, é um sectarismo que é bem-vindo, porque faz parte também começar muito radical, ir direto à raiz e essas
guerras íntimas começam a acontecer e fazem parte. Mas é isso mesmo, é porrada. Né? Então, como eu lido muito mais com ativistas do que com intelectual, eu estou acostumado a levar porrada. Aliás, não conheço ninguém que não tenha levado porrada, não é isso? Então, eu acho que a gente leva porrada e sabe lidar com a porrada. E exatamente, eu acho a ideia de criolização do glissant é perfeita para a gente entender e fazer esses fluxos convergirem numa confluência poderosa. Muito obrigado a vocês, obrigado ao Guerão, esse encontro maravilhoso. O glissant que é deleuziano, tá, também, tem que dizer,